Você conhece a diferença de medição de eficiência de caldeira pelo método direto e pelo método indireto? Então acompanha esse conteúdo de hoje que vai falar sobre isso. A ASME é uma norma internacional que regulamenta, entre várias outras coisas, o método de cálculo de eficiência de caldeira. E existem dois métodos regulamentados por ela. A gente chama de método direto e o outro método das perdas, ou muita gente chama de método indireto. O método direto, a gente já tem conteúdos sobre isso. Acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. A gente fala vários conteúdos sobre isso. Mas, para não deixar de falar dele, o método direto, ele é medição de eficiência através de quanta energia a caldeira gera pelo vapor, energia que entra em forma de água, pela energia do combustível consumido. Ou seja, quando eu meço eficiência pelo método direto, eu estou medindo a energia do vapor e a energia do combustível, ok? Quando eu vou pelo método das perdas, eu não olho vapor e não olho combustível. Eu olho as perdas. Das perdas aonde? Perdas na chaminé, perdas por não queimados, perda em grelha, perda por irradiação, ou seja, uma somatório de perdas. O método indireto, ele é mais difícil e mais impreciso de se medir, pela origem das suas variáveis. É mais difícil de você coletar informações precisas desse método. Então, quais são esse tipo de perdas pelo método das perdas, o método indireto? Perdas na chaminé, perda por não queimados, perdas por irradiação e aí uma série de exemplos. De perda. Quer ver um exemplo? Uma das perdas que tem uma significância de média baixa, mas que pode interferir no resultado, é a perda por irradiação, que se chama perda por irradiação mais convecção. O que significa dizer isso? Toda caldeira ela possui no seu corpo um isolamento térmico. Para quê? Para reduzir as perdas de troca de calor do corpo da caldeira que está aquecido com o ambiente que está mais frio, ou seja, temperatura ambiente. Então, quanto melhor for a qualidade desse meu isolamento térmico, como o próprio nome diz, menor serão as perdas. Só que essas perdas por isolamento térmico, ou seja, que a gente chama de perdas por irradiação ou convecção, elas têm uma influência muito grande sobre a temperatura ambiente, uma das variáveis. Então, se você está tendo temperatura ambiente muito grande, durante o início do teste, durante o final do teste, você está tendo condições completamente diferentes. E isso influencia no teste. Quer ver outra variável? Pode estar fora do nosso controle que influencia bastante no coeficiente convectivo, é a velocidade do vento. Isso mesmo, quanto maior for a velocidade do vento, maior é o coeficiente de troca térmica convectivo da própria caldeira com o ambiente. E isso influencia nas perdas, no percentual das perdas, ou seja, quanto maior for a velocidade do vento, maiores vão ser as minhas perdas. E aí, como é que eu vou controlar exatamente a velocidade do vento? Até existem anemômetros que vão medir isso, mas aí a complexidade vai aumentando de nível. Eu tenho uma face, outra face, ou seja, então eu preciso medir exatamente qual é o perfil de temperatura de cada centímetro quadrado da superfície de isolamento térmico da caldeira, medir velocidade do ar, enfim. Os modelos termodinâmicos não ajudam, não favorecem para uma simplificação. Então, o que normalmente se recomenda fazer? Olhar como uma média, pegar um perfil de temperatura, dividir em zonas de 1 metro quadrado, ou talvez até um pouco mais, e adotar uma velocidade fixa e constante do vento. Eu conheço muitos casos em que se adota também uma temperatura fixa e constante na temperatura do isolamento térmico. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para enfatizar
que existem variações e que elas são muito mais sensíveis e percebidas quando se mede eficiência de uma caldeira pelo método indireto. Os exemplos poderiam ir além, como por exemplo a quantidade de cinzas que sai pela chaminé ou cinzas que caem nos filtros, no sistema de filtragem de gases da caldeira. Então as concentrações de carbono, de voláteis, ou seja, de material não queimado nesses equipamentos pode variar ao longo do tempo, do período que você está fazendo o teste. Então isso tudo é muito complexo e muito difícil. Não existe uma instrumentação em tempo real para medir isso de forma consistente. Então o que na prática se admite, se faz é assumir erros maiores do que um método direto, que mede o combustível. Eu vou compartilhar na tela com vocês um exemplo de especificamente a gente fez isso em 3 caldeiras de um cliente, que ele tinha 3 caldeiras, uma do lado da outra, e a gente executou a medição de eficiência da caldeira tanto pelo método direto quanto pelo método indireto, para a gente acompanhar a correlação entre as variáveis. E aqui eu gostaria de enfatizar e deixar bastante explícito que, se for possível medir exatamente com a precisão 100% preciso todas as perdas térmicas, a eficiência medida pelo método direto quanto pelo método das perdas vai ser exatamente a mesma. Mas o objetivo deste conteúdo é mostrarmos a você que diferenças existem e são normais e elas precisam ser interpretadas. Tem aqui a medição dessas 3 caldeiras do cliente, com aqui cada uma das linhas com as principais variáveis, tanto da data que a gente executou o teste, o horário, qual foi a totalização de vapor, vazão de vapor, ou seja, toda a parte de entalpia do vapor, água, concentração dos gases, temperatura dos gases, tudo isso. E como é que a gente mediu essas eficiências. E a gente fez isso para as 3 caldeiras, caldeira 1, caldeira 2 e caldeira 3. É importante enfatizar que esses cálculos eles foram feitos pelo nosso equipamento chamado SMB300, ou seja, ele foi feito automaticamente, sem preocupação nenhuma, com a facilidade de um clique do mouse. A gente extraiu todos os relatórios que você está vendo na sua tela agora para cada uma das suas caldeiras. Então, na coluna 1, a eficiência da caldeira 1 foi de 85,07%, da caldeira 2 foi de 80,26% e da caldeira 3 foi de 82,13%. Eu quero abrir um parênteses muitíssimo importante. As 3 caldeiras são absolutamente iguais, do mesmo fabricante, mesmo ano de fabricação, com a mesma tecnologia, e o processo estava rigorosamente estável e constante. Ou seja, o que valida todas as condições de execução de testes de eficiência segundo a ASME. Então perceba que, mesmo assim, as 3 caldeiras apresentaram eficiências diferentes. Ué, curioso, né? E aí você achando que a eficiência de caldeira era constante e não mudava, está provado por A mais B que não é. Eficiência de caldeira não é constante. Eu vou repetir isso para ficar bastante claro, para todo mundo entender. Eficiência de caldeira não é constante. Aqui demonstrado o exemplo real na prática disso. Eu vou chamar aqui a atenção para a caldeira 2, como exemplo para otimização do nosso tempo. A caldeira 2, então a gente vai vamos mostrar dados mais detalhados sobre o método das perdas, ou método indireto, apenas da caldeira 2, que apresentou uma eficiência menor de 80,26%. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês um resumo das principais perdas, que a gente chama de o L1, a primeira perda, que é a perda dos gases. Aí
tem perda dos gases secos, perda dos gases úmidos, perda dos gases com relação à parcela de hidrogênio do combustível. Então a ASME divide isso em cada uma de perdas diferentes. Aqui a gente juntou tudo isso. Então essa perda, ela é a maior delas e ela representou 11,17%. Seguindo o que está aparecendo na tela aí, perda por não queimados. E aí os não queimados é a somatória de não queimados de o que sai sem queimar na grelha, em grelha, e o que sai sem queimar em sistema de filtragem. E aí o ideal é que se divida isso, como se fosse num L2, 10.2.1 e L2.2. Ou você pode chamar de L2, L3, como você quiser. Nesse caso foi feito junto, na configuração de layout desse cliente, todas as cinzas da caldeira se juntam num ponto só, e o único ponto de coleta é unificado, então não faz sentido, não tem como medir separado, por uma questão de layout, mas se no seu caso for possível, eu recomendo que seja medido separadamente. Então a somatória dessas perdas não queimadas deu 6,2%. Seguindo aqui, perdas por combustão incompleta, 0,16%. Perdas por isolamento. Nessa caldeira foi um dos melhores isolamentos térmicos que eu já conheci em todas as caldeiras que eu já visitei. Apenas 0,03%. Isso é normal, ter 1,5% até 2% é normal. Mas realmente esse cliente estava de parabéns, nota 10, é muito bom a qualidade de isolamento. E perdas por temperatura das cinzas, que representam 0,08%. Percebo que teria várias outras perdas que a gente precisaria ter medido, né? Pela dificuldade de se medir, é preferível que não meça do que ter um número duvidoso. Então, no final de tudo, somando todas as perdas, deu 17,68%, o que representa dizer que pelo método das perdas, ou indireto, essa caldeira apresentou uma eficiência de 82,32% contra 80,26% pelo método direto. Ou seja, perceba que deu 2% de eficiência, 2 pontos percentuais entre um método e outro. Isso é perfeitamente normal, tá? E admissível. Não significa dizer que o método das perdas sempre vai ser maior. Às vezes ele é menor, 2% menor. Então isso é aceitável e admissível. Se você está pensando em fazer testes de eficiência na caldeira, eu recomendo que você faça pelo método direto. Ele é mais trabalhoso, ele é mais cuidadoso, mas ele tem uma tendência de ser mais confiável. Se você não tem os equipamentos específicos para isso, você pode entrar em contato com a Control, tanto pelo método direto que a gente tem o nosso sistema de medição de biomassa, quanto pelo método das perdas que a gente tem os nossos analisadores de gases, tanto o modelo Control 100, mas aí eu recomendo fortemente que você tenha o modelo Control 200, que mede tanto o nível de oxigênio, que é o excesso de ar, que é o precursor do L1, das perdas pela chaminé, quanto as perdas por combustão incompleta, que é a emissão de CO. Gostou desse conteúdo? Siga a Control nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, para que a gente sempre está produzindo conteúdos dessa natureza. Um abraço.